6 corpos não identificados estão no IML à espera de reconhecimento familiar. Eles podem ser enterrados como indigentes em 10 de março. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora através do Zoom, o aplicativo Zoom, com o Antônio Nunes. O Antônio Nunes, ele é diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica. Desde já agradeço imensamente a participação do nosso diretor Antônio Nunes. Muitíssimo obrigado. Bom dia, meu caríssimo. Bom dia, como vai? Seja bem-vindo, obrigado pela atenção, pela entrevista concedida aqui ao nosso Sistema Dia, desde já ao programa Linha de Fogo, que está sempre à disposição. Meu caríssimo diretor, relacionado a esse assunto, quantos corpos estão sem identificação? Já foi feita uma avaliação sobre a questão desses corpos? Em termos de 10, né? Nós também, às vezes temos corpos em Parnaíba, não é o caso no momento lá também, tem câmara fria para guardar, né? Uhum. E a gente sempre tem algum corpo, é bem comum, né? É um problema nacional. É a questão mais dos indigentes, né? Uhum. Que ou não tem parentes próximos, né? Na localidade onde se encontram. Às vezes a pessoa sai de casa, no centro-oeste, no sul do país, não sei, algum lugar, sem documentos, ou então perdeu todos, não tirou, enfim, tem diversas situações. E vem para o Piauí, tá? Morar nas ruas, aí quando vai a óbito, não tem ninguém que reclame por eles, né? Às vezes a gente não tem como identificar pelo banco de dados, certo? E aí é quando a gente faz esse enterro como indigente, né? E outras situações também que podem ocorrer, mesmo identificado, sabendo quem é a família não querer receber, né? Isso acontece, às vezes, com pessoas que estão no mundo do crime, né? E que a família não quer mais, assim, já perdeu o contato completamente, não quer se ligar àquela pessoa, nem na vida, nem na morte. Então isso já aconteceu, a gente localizar a família, procurar, e a família não querer receber. Nesses casos, o poder público é obrigado a fazer a inumação inteira. Certo. Qual a maior dificuldade do IML no reconhecimento desses corpos, diretor? A localização desses familiares? Como é feito? Existe algum procedimento padrão, o procedimento principal para que possa encontrar os familiares? Sendo que, como você mesmo mencionou, muitos são, uma quantidade às vezes são pessoas que estavam no mundo do crime, pessoas que vieram de outros lugares. Existe um procedimento para que possa ser encontrado essas famílias? Qual é esse procedimento? Pronto. Antes de eu falar do procedimento, que a gente vai falar, vou rapidamente explicar uma das grandes dificuldades, que são duas, basicamente. Uhum. Né? A primeira é que, de forma incrível, o Brasil não tem banco de dados de impressões digitais nacional. Certo? Então, cada estado tem o seu. Sim. Eles não conversam entre si. Né? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, a pessoa tira seu RG aqui, né? Você sabe que a gente deixa digitar lá. Sim. Ele só serve para o Piauí. Ou se algum estado suspeitar que tem uma pessoa lá, que seja daqui, pode solicitar para a direção aqui, e a gente procura aquela pessoa aqui, e se encontrada a gente envia a ficha para lá. Mas os sistemas não conversam. Tá? Uhum. Outra coisa é o banco genético, tá? A gente sabe que tem um banco de DNA que foi aprovado, uma lei, para uso nacional. Isso vai nos ajudar muito, porque você vai ter um banco de dados genéticos, principalmente dos criminosos, condenados e tal. Já é muita coisa, porque muitos desses são oriundos do mundo do crime. Uhum. Então, assim, ao menos esses vão poder ser identificados por DNA. Agora, o procedimento padrão para se identificar, e aí a gente tem mais um problema, né? Um deles é a identificação dentária. A gente tem que identificar por métodos primários, que a gente chama, e secundários, mas a identificação mesmo é por primário, né? Dentes, DNA, impressões digitais. Tá? Documento também é considerado identificação, pela lei dos registros públicos. Então, quando eu não tenho documento, o documento não é suficiente para identificar, né? Com a impressão digital, a gente lança a mão. A gente vai, antes de ir para o DNA, a gente deveria ir para algo mais fácil, que é a arcada dentária. Você verifica a arcada dentária do morto e um registro dele vivo. Então, se alguém foi ao dentista, ele faz lá as anotações,
tem moldes dentários, radiografias. Isso a gente usa para identificar. Pessoas que têm maior poder aquisitivo, pessoas que normalmente vão ao dentista, tem isso. A maioria da população não tem. E a população carcerária, menos ainda. Então, assim, uma das coisas que a gente poderia fazer, tá, seria, nas penitenciárias, por exemplo, certo? Lá tem serviço de saúde, médico, dentista, etc., fazer um cadastro, né, de arcada dentária, de radiografias dentárias, né, para que pudesse ser usado para esse fim. É uma ideia que a gente já tem há algum tempo e que estamos tentando implementar. Isso também poderia ser feito um cadastro desse tipo a nível de Instituto de Identificação. Né? Mas aí é situação para o futuro, que a gente ainda tem que ver como fazer. Tem até a questão do sistema, tem que se criar e tal. Então, tendo isto, nós vamos para os métodos primários. Então é esse. Arcada dentária, impressão digital, tá? DNA, certo? Sim. E algumas coisas que a pessoa tem, como tatuagens, cirurgia que fez, né? Algo muito importante são próteses mamárias, porque elas têm a numeração que identifica o indivíduo também. É mesmo. Então, assim, nós temos diversas situações, mas a gente passa por tudo isso e tem gente que ainda não é identificada. Meu Deus, que coisa. Aí é um processo complicado, né, meu caríssimo diretor, já que às vezes é preciso até fazer o próprio DNA familiar, porque não consegue às vezes reconhecer pela própria característica do indivíduo que não está tão certa ali para a pessoa, para um ente querido, talvez, nessa situação. E aí é um processo demorado, né, para fazer ainda o DNA, para conferir. Então leva um certo tempo, não é isso? Agora, Perfeito, né? Agora, o senhor mencionou sobre o processo que é feito, que ainda é um processo antigo, né? Um processo aí conferindo a arcada dentária. E mencionamos também sobre o Banco de Dados Nacional. O que existe um projeto? O que é que falta para que a gente tenha no Brasil? Será que é cada estado por si só? Porque, como você mencionou, às vezes o indivíduo tem um RG aqui. Inclusive, eu quero até destacar isso com o senhor, que é um caso que eu tive. Eu mesmo tive um outro RG, fui tirado um RG. Logo depois, uma outra pessoa estava utilizando o RG em um outro estado e eu que fui obrigado a ter que mudar o RG, já que meu RG era o anterior. Ou seja, é o que o senhor acaba de mencionar. Ou seja, se tivesse também um banco de dados, um banco de dados nacional, para mostrar cada indivíduo e tivesse essa conexão, talvez fosse melhor, né, diretor? E o que está sendo feito relacionado a esse processo? Existe, de fato, algo assim, para que seja unificado? Existe, né? Você falou bem, alguém tirou sua identidade de outro estado quando você tinha tirado aqui. Alguém tirou em outro estado a sua identidade quando você tinha tirado aqui. Sim. Isso é possível, uma vez que os sistemas não conversam. A Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, tem tido diversas reuniões com o Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica. Esse diretor, enquanto à frente do órgão, faz parte desse conselho. Ele tem reuniões nacionais, né, em diversas cidades, a gente discute o Sistema Nacional de Segurança Pública, dentro da perícia, claro, atinente à perícia, e há um projeto, né, para que haja esse Sistema Nacional e que a própria Senasp compre o aparelho para entregar para cada estado. Porque, na verdade, é o seguinte, tem estado até que já tem aparelho, né? Tem estado que comprou um tipo de aparelho, tem estado que comprou outro. Em geral, são dois principais, tá? Ou comprou um ou comprou o outro. Se a Senasp comprar um, entregar para aquele estado, entregar outro tipo para outro, não vai resolver, porque eles também não conversam entre si. Sim. Então tem que comprar o mesmo aparelho, botar o mesmo sistema e doar para os estados, para que garanta que todos eles tenham o mesmo. Mesmo que o estado use outro sistema, mas ele fica com a obrigação de alimentar esse sistema que vai ser igual. Né? Perfeito. Isso está sendo feito, está bem avançado já. Nós levamos muitos anos discutindo isso. Digo para você que é algo em 5 ou 6 anos. Não havia um acordo sobre qual era o melhor. Tinha uma situação melhor para um, melhor para outro. Um queria outro. É muito difícil você ir nos estados todos, com diversas cabeças pensando diferente nessa situação. Mas chegou-se a uma conclusão e o processo está andando. Eu acredito que mais 1 ou 2 anos a gente tem um banco de dados nacional de impressão digitais.
Perfeito. Para finalizar, antes de tudo, mais uma vez agradecer ao senhor, muitíssimo obrigado, diretor do IML. E eu queria que o senhor deixasse também as pessoas, os familiares, pessoas que têm perderam seus entes, não sabem, estão com dúvida se talvez tenha morrido ou não, e o que eles podem fazer para tirar suas dúvidas. Qual o caminho? Existe um telefone para contato? Por favor. O ideal é que procure os serviços de pronto-socorro, né? Uhum. Se for um desaparecimento recente, né? Porque às vezes pode estar internado, né? E não estando lá, procurar o IML, porque às vezes pode estar conosco, tá? Certo. Nós temos o telefone para contato com o IML, que é o DDD 86, né? Uhum. 99480-5398, certo? Pode entrar em contato com esse telefone, agendar um horário para ir lá, ou ir, mesmo se agendar, a gente vai receber, nós temos plantão 24 horas. Perfeito. Mas no sentido de ver qual é o horário melhor para ir, mas qualquer momento que chegar lá, tem plantonista. E vai, se tiver alguém lá que possa se enquadrar, ela vai olhar fotos que a gente tira e mostra, né? Se a gente entender que há condições, até mostra o próprio cadáver, depende do estado dele, né? De quando foi encontrado. Se é algo bem recente, dá para ver, né? Agora, às vezes está numa situação que é complicada até para a família. Sem dúvida. E ali a gente, uma vez se suspeitando realmente que é aquela pessoa, ainda não está identificado. Uhum. A gente não identifica só pelo reconhecimento, tá? Aí vai para esses exames, mas aí fica mais fácil. A gente já tem suspeita, a gente pode ter DNA dela, pode ter DNA dele, pode tentar o banco de impressão digitais, pode tentar um diverso tipo de coisas. Para você ter ideia quão falho pode ser o reconhecimento, esse que vos fala, tá? Já teve caso de morto no IML, que 3 famílias ao mesmo tempo reconheceram positivamente, dizendo que era o filho deles. Claro que eu não entreguei para a primeira. Se tivesse entregue para a primeira, a segunda eu não teria visto e a terceira. Foi para o DNA e era a segunda família que procurou, não era a primeira. Que coisa, viu? Eu quero agradecer ao senhor, muito obrigado, meu caríssimo, obrigado pela sua entrevista. Estamos à disposição também, aqui o programa Linha de Fogo, a sua Rede TV O Dia, o sistema por completo, está à disposição para qualquer parceria no sentido de trazer informação, tá? Então, muitíssimo obrigado pela sua entrevista aqui no nosso Linha de Fogo. Forte abraço. Forte abraço. Eu gostaria de pedir que a população, né, se tiver alguém desaparecido, compareça ao IML, que nós estamos na iminência de enterrar, de inumar esses que você falou. É então, o dia 10 agora. Se tiver alguém desaparecido, por favor, comparecer ao IML. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Conversamos com o diretor do IML. Por favor, mais uma vez aqui na tela, Lorena, o caríssimo diretor. É o diretor da Polícia Científica, técnico científico, é o Antônio Nunes. Um abraço, nosso diretor Antônio Nunes, sucesso aí no trabalho, e as famílias procurem, vá direto lá ao IML. Eu sei que é um momento difícil, é uma coisa complicada, mas se você tem alguém perdido, passe por lá também. É pesado, mas tem que conferir.